Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sou o Arlen Ribeiro, lançando para vocês o programa Profissão Professor. Um programa com uma série de entrevistas com professores espetaculares. Professores que na pandemia conseguiram superar todos esses desafios e fizeram com que a educação continuasse a acontecer, mas com uma diferença, com mais qualidade. Então eu trarei aqui para vocês vários convidados, professores que vocês vão amar, incríveis, para que a gente possa conhecer essas experiências e mais do que conhecer, também você poder colocar em prática. E hoje, abrindo o nosso programa, eu tenho uma convidada muito especial. Professora Elaine Cristina Perini. Eu trabalho com essa professora e ela é simplesmente alguém que nos estimula dia a dia a continuar confiando no nosso trabalho de professor e trazer para o aluno aquilo que for melhor. Elaine, é um prazer recebê-la aqui conosco no canal Arlen Ribeiro. É muito gostoso poder falar com você sobre as suas experiências que eu conheço, são sensacionais. Obrigada, eu fico lisonjeada com essas palavras. Imagina, Elaine é professora de Educação Física, também pedagoga, né? Tem várias especialidades na área de Educação Física, Fisiologia, Exercício, Psicopedagogia Clínica, Institucional. Então, Elaine tem um gabarito, uma experiência muito bacana. 25 anos, não é isso, Elaine? De estrada, experiência aí na educação, plantando sementes que já se tornaram árvores, né, Elaine? Elaine, fala um pouco para nós sobre você. Quem é Elaine Perini? Olá, tudo bem, Arlen? Ótimo. A Elaine Perini é uma sonhadora. A Elaine Perini é a professora que busca realizar sonhos. Sim. E através da educação, nós estamos lidando com as emoções de nossos queridos alunos. Bom, eu tenho um vislumbre muito grande pela educação desde pequena. A educação já me chamava a atenção porque eu ia dedicar algo para alguém. E nós temos que plantar essa semente e fazer germinar. Claro que todo processo é um processo trabalhoso, nós vencemos desafios, né? Mas nada mais saboroso do que chegarmos aonde nós estamos hoje, numa pandemia, e alcançar, através dos estudos, da educação, a vida do outro, a tocar na vida do outro, seja na forma emocional, na forma educacional. Sim. E atentarmos às necessidades que o outro busca na nossa profissão, vamos dizer assim. Então essa Elaine é essa pessoa que se dedica, é essa pessoa que ama o que faz e mais do que tudo é apaixonada por cada um. É a vida desses alunos, a vida dessas pessoas que têm seus nomes como Pedro, Marias, Antônios, Joaquinas, entre outras, são histórias da minha vida que eu estou escrevendo e deixando para que outros tenham como exemplo não a minha história, mas que floresçam de outras formas para contribuir para que nós possamos ter um mundo melhor, com pessoas melhores. Porque tudo isso faz parte da nossa vida como ser. A Elaine também é uma pessoa muito feliz. A tristeza existe na vida de todas as pessoas. Mas é nesse aprendizado que a Elaine faz da tristeza virar festa. Então, nós passamos a entender um pouco quem é a sonhadora Elaine. É por isso que eu digo que eu realizo sonhos. Maravilha, Elaine. Eu acho que exatamente por esses fatores que eu fiz questão de te convidar para participar desse programa, Profissão Professor, porque você não é somente a professora Elaine, né? Você é alguém que se preocupa com a realização do aluno. Você, como é uma grande sonhadora, sabe a importância de realizar sonhos, né? E você já foi adolescente como eu, como os nossos alunos,
E a gente, na época da nossa adolescência, tínhamos também vários sonhos bem interessantes. E o professor nos estimula a acreditar no nosso sonho, né? Principalmente professores que se preocupam com esse aspecto, né? De entender que está ali plantando uma semente, preparando alguém para realizar o seu sonho. Isso é muito profundo e muito interessante, né? E de fato a gente percebe isso, né? Que a gente vai plantando, como você faz muito bem, essa sua preocupação com o sonho. Porque quem se preocupa em estimular o outro a realizar seus sonhos são pessoas que se preocupam com uma palavrinha que você falou aí que eu amo, com as emoções dessas pessoas, né? De dar a eles a oportunidade de expressar o que são, como são, os seus anseios, mas nunca desistir, não é, Elaine? Você faz um trabalho brilhante. E aí, Elaine, com toda essa sua história fantástica, que eu acho que você falou tão bem, né, de uma forma bem gostosa, você só não falou, né, que algo que o professor precisa fazer é falar com sentimento, né, o que realmente faz, amar o que faz, porque quem está na educação precisa amar o que faz, não é mesmo? Precisa amar o que faz. E aí, Elaine, você, nesse momento da pandemia, estávamos de repente tudo numa boa, no ritmo normal do dia a dia, a gente levantando cedo, indo para a escola, encontrando os nossos alunos, ministrando as nossas aulas e de repente fomos obrigados a fechar as escolas, isolarmos em casa. E aí, Elaine, como foi isso para você? De repente ser impedida de estar dentro da escola, no lugar onde você ama e que você realiza trabalhos excelentes. Fala um pouquinho para nós, como foi isso? Bom, foi uma experiência positiva e uma experiência de vencer desafios, porque eu me senti um pássaro dentro da gaiola. A minha modalidade, eu sou professora de educação física, como você apresentou, e pedagoga. O que faz com que um associe ao outro é que eu tenho que buscar, dentro da dificuldade do aluno, ou a realização do sonho dele, através de um planejamento, didaticamente pensando em suas necessidades e cumprindo aquilo que eu tenho que atender na idade daquele aluno. Porque hoje nós temos alunos super aflorados, né? Na adolescência, e não são mais os sonhos que nós tínhamos na nossa época. Sim. Não que estamos assim envelhecidos, mas os sonhos eram outros. Nossos sonhos eram de ser o que nossos pais eram, né? E assim por diante. Hoje não. Hoje nós temos aí a inovação da tecnologia, e a tecnologia sempre existiu, mas ela está com uma porta aberta para todo mundo usufruir desse processo, dessas ferramentas. Então eu me sentindo dentro dessa gaiola, falei, meu Deus, eu preciso voar. A minha gaiola não está fechada, a minha gaiola está aberta. Então eu vou buscar como que eu posso atrair os meus alunos, incentivá-los e fazer com que eles se sintam importantes, porque eles são importantes, né? Então eu comecei também a me capacitar, porque nós tínhamos o básico, como você mesmo explicou, nós íamos para a escola, fazíamos a nossa rotina diária, o nosso planejamento, dávamos a nossa aula, claro, com criatividade, com profissionalismo, com diversidades de assuntos, ora dentro de sala, ora da quadra, ora uma gincana. Então, no meu caso, que é a educação física, eu explorava tudo e mais um pouco, né? Do barulho da quadra ao silêncio da biblioteca. Então, tínhamos nossos espaços todos e a tecnologia, ela passou a ser algo assim muito útil, inovador, atrativo e passou a ser único, né? Por esse distanciamento que nós estamos ainda vivendo. Ainda, né? Não terminou. Não terminou ainda, nós estamos nesse distanciamento. Então, como eu te falei, que eu me envolvo muito com as emoções, eu queria buscar no aluno algo que eu pudesse atrair ele para o meu aconchego. Como professora, como coração, e eu tinha que lidar com as emoções dele. Então é claro que ele não estava tão atrativo a fazer algumas atividades, porque as atividades eram sempre as mesmas,
de igual teor para uma escola que é única, Sim, né? sim. É um contexto único. Então eu fui buscar algumas ferramentas e eu comecei a me preparar. E eu estudava e tinha um curso de final de semana, eu fazia, tinha um outro durante a semana, eu fazia. E eu falei, não, eu tenho para quem dedicar isso, que são os meus alunos. E eu comecei a usar algumas ferramentas básicas. Ah, é? Quais ferramentas você usou aí? Eu comecei a usar basicamente as próprias que a escola nos sugeriu, que foi o Google Sala de Aula. Sim. Né? Nós estávamos já trabalhando com os Google Formulários e eu comecei a criar de acordo com o que eu estava aprendendo. Então, no próprio Google Sala de Aula tem algumas plataformas, algumas ferramentas dentro dessa plataforma que, por exemplo, tem o Jamboard. Ele é infinitamente, você consegue fazer altos trabalhos de que você consegue sentir do aluno a dificuldade, a timidez, a vergonha, né, a falta de participação ou até mesmo a solidão que ele estava enfrentando por ele não ir jogar um futebol com um colega, por ele não poder fazer uma atividade na academia, por ele não poder estar livremente na rua. Sim. Então eu comecei a partir desse princípio. E eu comecei a atraí-los como jogos. Por quê? Que eu usei essas metodologias. Embora eu seja uma professora de educação física, que eu amo, eu estava um pouco resistente às atividades práticas. Pelo fato da minha preocupação de eu estar trabalhando com vidas, né? E era muito importante eu perceber isso, porque uma calça, se ela rasgar, você vai na loja, você compra outro, da melhor marca, da mais bonita, de outra cor. Mas um corpo, ele tem que ser muito cuidado, porque ele é único. Ele vai durar toda a sua vida, né? O corpo é sagrado, né? Então, por esse amor, eu, claro, não faço nada sozinha, eu tenho sempre a colaboração, a contribuição dos meus alunos. E eu comecei a conversar com eles. Gente, olha, o que vocês acham de nós fazermos uma gincana? Só que essa gincana, cada um vai estar na sua casa, mas nós vamos dividir em 4 equipes. Certo. Então, como que vai ser essa equipe? Olha, eu vou estar fazendo essas alternativas e vocês vão estar buscando dentro da casa de vocês, porque eu sei que isso não vai comprometer o movimento, porque nós trabalhamos na educação física com a cultura corporal do movimento. Então, nós vamos estar dentro dessa gincana, que ela é uma participação, não deixa de ser uma competição. Sim. E nós não vamos excluir ninguém, porque o que nós temos que preocupar é com a inclusão. Além de poder fazer isso dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Então foi uma experiência bastante fantástica, né? Porque nós tínhamos tempo, daí o próprio coleguinha falava assim: professora, eu gostaria de participar de uma outra forma. Qual que é a forma que você gostaria? Eu posso colocar um sinal quando acabar o tempo? E eu pode sim, então nós vamos dosar um tempo, você vai ser o nosso cronômetro humano, ok? Ok. Aí eu, valendo! Então ele era o relógio, ele colocava música, ele colocava, tá acabando, então ele estava sempre ali nos ajudando. E eu percebi que o aluno mais tímido, ele passou a se dar um valor muito grande. Por quê? Porque a atenção que o professor, no caso a professora Elaine, estava dando a ele, ele se sentiu acolhido. E se sentiu na condição de poder participar, até de sugerir como fazer. Como fazer, era uma troca, não era uma coisa imposta. Né? E nós começamos a trabalhar dessa maneira. Quando chegou numa próxima aula, e eu sempre trabalhando conteúdo necessário e às vezes que eu tinha que cumprir dentro da escola e da carga horária. Quando chegou numa próxima aula, eu fiz uma enquete perguntando se nós poderíamos fazer um outro tipo de gincana, trabalhando os talentos de cada um, mas que não era uma coisa obrigatória, ficava livre, só me informar depois. E eu fiz um questionário, e dentro desses questionários surgiram milhões de ideias. Olha que fantástico. Nós começamos a perceber que nós temos artistas, cantores,
promotores do artesanato, a leitura, alunos que sonham em ser engenheiro espacial, alunos que assim, eles começaram a vibrar com os sonhos que eles têm para eles e que alguém pudesse estar acreditando. E eu acreditei, e é um desafio que eu tenho vivido, muito feliz, estou muito realizada por isso, e eu não vejo a hora de poder encontrá-los para poder abraçá-los. Elaine, isso é simplesmente bárbaro. Sabe o que me chama muita atenção? Você, em momento algum, procurou aqui frisar os desafios. Não. Mas você só mostrando as realizações que você fez. E obviamente não poderia ser diferente, né? Sim. O que eu também percebo, Elaine, de forma simples, você conseguiu levar, apesar de no início você se sentir como todos nós, né? E agora, como que eu vou fazer? Eu não conheço muito recurso de tecnologia, mas você deu um passo importante. Eu vou aprender, né? Vou aprender, vou fazer, e hoje você já está colhendo frutos. E o que eu achei assim também bárbaro aí nessa sua última colocação, um simples formulário foi suficiente para os alunos demonstrarem quem são e o que eles desejam. E outro ponto importante, sendo colaboradores no planejamento do professor. Exatamente, que tem que ter essa partilha, né? Nós usamos também os mapas mentais, né? Sim, isso aí eu adoro. Muito bacana. E trabalhamos também diversos outros projetos que são sempre do básico, Sim. mas que são atrativos e eles se sentem importantes e querem contribuir. Então hoje eu tenho alunos que quando chega na nossa aula eles colocam lá um lençol na cabeça, uma luzinha dentro, olha, não importa, mas ele está lá. Eles estão lá, sempre presentes. E muito felizes, né? E eu fico muito agradecida por isso, porque eu estou conseguindo atrair, a inovar, porque a tecnologia ela é antiga, mas para nós ela está como inovadora. O mundo mudou e nós não podemos estacionar. Isso mesmo. Nós temos que mudar, nós temos que inovar, nós temos que criar, nós temos que fazer tudo isso. Só vale. Então quero agradecer você, Elaine, por essa oportunidade, trazendo essas experiências fantásticas. E vocês continuem acompanhando o nosso programa Profissão Professor. Várias entrevistas com uma série sensacional com professores que realmente, como ela, fizeram a grande diferença. O meu muito obrigado, um grande beijo a você e um especial a você, Elaine. Um beijo, famílias e alunos. Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Até. Até a próxima, gente.